Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição. Estamos na lição 4 e hoje a gente vai estudar o conteúdo de segunda-feira, dia 21 de julho. E hoje o tema, olha, é daqueles que dão o que falar, né? Quem realmente endureceu o coração do faraó lá no Egito? Porque o livro de Êxodo, assim, parece que joga para os dois lados. Às vezes diz que foi Deus, outras vezes que foi o próprio faraó. Como a gente desvenda isso? É verdade, essa dualidade no texto é bem clara, né? Se a gente for contar lá em Êxodo, dá para achar umas 9 vezes falando que Deus endureceu o coração do faraó. Tipo Êxodo 4:21, 7:3, por aí vai. Mas o interessante é que tem outras 9 vezes, mais ou menos, que o texto diz que o faraó mesmo endureceu o coração, ou que o coração dele se endureceu. Como a gente vê lá em Êxodo 7, versículos 13 e 14, ou no capítulo 8, versículo 15. É quase um empate técnico, né? 9-9, tio, exatamente. Fica essa coisa, né? Um impasse no texto. E aí, como a gente pode entender essa dinâmica? Parece contraditório à primeira vista. Qual seria a chave para entender o que aconteceu de verdade? Olha, uma coisa que ajuda muito é olhar a sequência dos fatos. Sabe, a progressão ali no relato das pragas, se a gente analisar com calma, percebe um padrão interessante. Nas primeiras 5 pragas, o texto sempre, assim, consistentemente, diz que foi o faraó que endureceu o coração. Ele mesmo começou essa resistência toda. A escolha inicial de bater o pé, de não ceder, partiu dele. Ah, que interessante isso. Quer dizer, então, que a teimosia inicial, sabe, a primeira barreira mesmo, foi o faraó que levantou. Ele teve chance atrás de chance de ouvir a mensagem de libertar o povo, mas escolheu não fazer, repetidamente. Exatamente isso. Ele criou um padrão de recusa, né? E aí, a mudança mais forte acontece a partir da 6ª praga. É nesse ponto que o texto começa a dizer claramente: o Senhor endureceu o coração de Faraó. A gente lê isso lá em Êxodo 9, versículo 12. Agora, a interpretação que faz mais sentido com a história toda e até com o que Deus já tinha dito antes, lá em Êxodo 4:21, não é que Deus de repente colocou o mal ou a teimosia no faraó do nada, sabe? Certo, entendi essa parte da progressão. Mas essa ideia de Deus fortalecer ou aprofundar a escolha dele ainda me soa um pouco como se Deus estivesse, sei lá, empurrando ele para não mudar de ideia. Como fica o livre-arbítrio dele aí? Deus não estaria forçando a barra? É uma ótima pergunta e é o ponto crucial, né? A gente não deve pensar nisso como uma coerção divina que anula a vontade da pessoa, não é isso. Pensa mais como uma consequência que Deus permite e até intensifica por causa da escolha teimosa e repetida do próprio faraó. Deus mandou as pragas como sinais, certo? Como um chamado para ele reconhecer quem Deus era, para ele se arrepender. Faraó teve chance após chance. Diante dessa recusa dele, tão firme, tão deliberada, Deus basicamente permitiu que ele seguisse o caminho que ele mesmo escolheu com tanta força. É como se Deus retirasse um pouco daquela influência boa, sabe? O que alguns chamam de graça restritiva, que impede o mal de ir até o fim. Deus meio que entregou ele à dureza que ele mesmo cultivou. A gente vê algo parecido com isso lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, quando ele fala de Deus entregando às pessoas as suas próprias paixões, as suas escolhas rebeldes. Entendi. Então, a ação de Deus não cria a rebeldia do zero, mas meio que confirma, solidifica o caminho que a pessoa já está trilhando por escolha própria. E o estudo traz aquela analogia que eu achei ótima do sol, da manteiga e do barro, né? Ajuda muito a visualizar. Sim, essa ilustração é clássica e muito útil mesmo. O mesmo sol, concorda? O mesmo estímulo, o calor. Ele tem efeitos totalmente diferentes dependendo do material. O sol derrete a manteiga, mas ele endurece o barro, deixa o barro mais duro. Da mesma forma, as pragas, a palavra de Deus, que poderiam levar Faraó ao arrependimento, a se quebrantar, tipo derreter a manteiga, acabaram endurecendo ainda mais o coração dele, como o barro no sol. Por quê? Por causa da disposição interna dele, que já estava contra Deus. Faz todo sentido. E isso liga direto com um princípio fundamental do livre-arbítrio, né? O faraó tinha a capacidade de escolher, uma capacidade que, aliás, Deus dá a todos nós. Ele podia ter escolhido ouvir a Deus, se submeter, mas não, ele optou pela resistência, pela teimosia. Essa escolha entre obedecer ou se rebelar
entre a vida e a morte, como está lá em Deuteronômio 30:19, é um tema central na Bíblia inteira. Isso vem desde a rebelião lá no céu, passa pelo Éden, pelo Egito com o faraó e chega até os nossos dias. A história do faraó é um caso extremo, claro, mas ilustra esse princípio universal, Deus interagindo com a nossa liberdade de escolha. Entendido. Então, fica claro que a responsabilidade inicial foi do faraó e a ação de Deus depois funciona quase como um espelho, sabe? Refletindo e até intensificando a decisão teimosa que ele mesmo tomou. Não foi algo arbitrário de Deus, mas uma resposta à escolha humana. Exatamente, precisamente. E analisar isso, a experiência do faraó não é só um exercício de história ou teologia, né? Isso bate aqui na gente hoje. Levanta uma questão bem pessoal e atual. Como é que a gente está usando o nosso livre-arbítrio? Será que a gente está consciente das nossas escolhas, das pequenas e das grandes? E de como essas escolhas moldam o nosso coração, moldam a nossa resposta, a nossa abertura ou a nossa resistência aos chamados de Deus na nossa vida. Estamos nos tornando manteiga ou barro diante da presença dele? Fica aí para a gente pensar, né? Uma ótima reflexão para terminar. Até amanhã no nosso próximo estudo da lição. Até mais.